informação ou qualquer suporte, a senhora pode estar me chamando que eu vou estar aqui acompanhando, tá ok? Ok, Marcela, muito obrigada. Então vamos dar início aqui, né, gente? Vamos falar um pouquinho aqui, só que antes da gente começar a nossa aula, eu vou passar um comunicado para vocês. Nós havíamos comentado que nós teríamos a nossa aula presencial amanhã, né? Entretanto, em razão de eu ter me acidentado, essa aula vai ser online, tá, gente? Eu tive um problema muito sério no tendão de Aquiles e eu não posso pisar. Então, em casa eu estou sentada, estou cuidando, estou tomando remédio, colocando compressa de gelo, mas não posso forçar para não ter o risco de romper o tendão por completo, ok? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, chamando a atenção de vocês para a nossa aula de amanhã, tá bom, gente? Às 9 horas, por favor, não vão esquecer, tá? Então, vamos falar aqui, estamos falando de modelos de aprendizagem e de avaliação. Então, vamos lá. Nas aulas passadas, nós falamos do Skinner, que aí vocês têm, falamos do Vygotsky, que aí vocês têm, que são os principais teóricos da abordagem da aprendizagem. Hoje nós vamos focar no Jean Piaget e no Ausubel, ok? Então, lembrando que a gente está trazendo um processo lógico de entendimento passando por todos os teóricos, né? Então, vamos lá. Inicialmente, vamos falar aqui, como é que nós vamos falar do Piaget? O Piaget, na realidade, ele não era um educador, né? O Piaget era um biólogo. E, como biólogo e como pesquisador, ele foi buscar uma planta e um animal inferior para fazer a sua pesquisa. Então, vamos ver o que aconteceu, qual foi a planta que ele foi pegar, né? Então, ele pegou essa planta aí, que isso aqui nela tem uma grande variedade. E essa planta se chama cedum. E, de acordo com o ambiente onde ela está, ela modifica a sua estrutura. Ela modifica o tamanho e a espessura da folha para poder pegar os nutrientes necessários para que ela se mantenha viva. Então, aí é o nome, né? Vocês vão encontrar em alguns locais essa planta, essa flor chamada de flor de pedra, porque ela parece uma pedrinha realmente, né? Então vamos lá, como é que essas plantas reagiram quando elas saíram do habitat normal delas, né? Nos Alpes, que é onde elas deveriam estar, né? As folhas eram menores e mais espessas. Para que isso? Por que elas fizeram isso? Para que elas pudessem reduzir a sua área de exposição e, assim, fazer com que pudesse aumentar a produção de clorofila para que ela pudesse fazer a fotossíntese, ok? Bom, muitas dessas plantas, quando ele tirou dali e levou para o habitat natural, o habitat normal, né, elas voltaram à sua forma original, porque voltou para o seu local de origem. Mas, o que acontece? Algumas, não todas, né, mantiveram o tamanho reduzido por milhares de descendentes. Então, olha lá o que aconteceu aí. Uma planta, que é um ser que não pensa, né, não tem cérebro, mas tem memória genética, né? Então, ela se adaptou a um ambiente diferenciado para que ela pudesse sobreviver. Assim acontece conosco também, tá certo? Vamos lá. Isso foi com a planta, com o cedo, e o outro ele trabalhou com um caracol, que é muito comum nos jardins, que se chama Limnia stagnalis. E aí, vocês já devem ter visto esse caracolzinho aí na grama, quem tem jardim em casa já deve ter visto. E assim, em águas tranquilas, né, em riachos,
concha desse caracol é alongada. Mas, quando ele pegou esse caracol e colocou em águas turbulentas, em uma praia, presa em uma pedra, a concha do caracol se modificou. Então, vejam, em águas tranquilas, essa concha tem esse formato. Em águas turbulentas, o formato é esse. Okay? Por que isso, né? O caracol, ele se sustenta na rocha. Né? Então, para que as ondas não levassem, ele mantinha essa contração muscular permanente. O que acontece? O músculo, que antes era alongado, fica esférico. E como o músculo está esférico, também transforma a concha. Então, em águas tranquilas, a concha fica com esse formato que vocês estão vendo. Em águas turbulentas, a concha fica arredondada. Mas vamos ver o que aconteceu quando ele pegou esse caracol e levou para as águas normais, tranquilas, né? Nas águas turbulentas, o que aconteceu? O caramujo precisou se adaptar e, ainda assim, na medida em que ele se modifica, ele passa essa condição para uma forma hereditária. Né? Então, qual é a relação que a gente tem do caracol com nós humanos? Né? Então, vejam que, na medida em que nós vamos estudando, o nosso cérebro vai se adaptando, vai se moldando, vai modificando a sua plasticidade, isso vai passando de geração em geração. Né? Então, o cérebro que o Homo sapiens tinha no início da espécie, hoje nós temos um cérebro totalmente diferenciado. Né? Então, o que o Piaget fez? Né? Ele pega esses caracóis e traz de volta para o aquário. E assim também, com uma fonte de água tranquila. O que ele observa aí? Os descendentes dele, por várias gerações, preservaram uma forma esférica, ou seja, independente dele ter tirado esses caracóis lá das águas turbulentas, onde ele precisava fazer esforço para se manter vivo, essas características permaneceram. Isso mostra exatamente o seguinte, que a capacidade de torção e de extensão do caracol atestam a habilidade de evolução. Então, assim, os animais possuem habilidade porque eles já nascem prontos, né? O animal, ele vai ser animal a vida toda, diferentemente do ser humano. O ser humano, ele não nasce perfeito, ele vai aprender, né? Então, durante o processo de aprendizado é que ele evolui. Ok? Vamos lá. O que é que nós podemos inferir ou concluir a partir disso? Primeiro, que o organismo pode adaptar-se geneticamente ao novo meio. Nós já falamos aqui, né? Então, assim, o nosso organismo vai se adaptar também. Quando nós saímos de um clima quente para um clima frio ou vice-versa, né? O nosso organismo também adapta-se a regimes alimentares, né? Dietas alimentares, vamos assim dizer. Os organismos vivos são ativos e autorreguladores, né? O que acontece aí? No momento em que ele está ativado, esse organismo vivo, ele vai se autorregulando na escolha dos seus meios de adaptação. O ser humano também acontece isso com ele? Sim. Alguns de uma forma mais fácil, outros de formas mais difíceis, mais demoradas, né? Esse processo de adaptação, tanto para as espécies vegetais quanto animais, é um processo que é dinâmico e ele é contínuo, haja vista a evolução da nossa espécie.
O quarto item, nós vamos inferir que essa estrutura hereditária do organismo, ao interagir com o meio ambiente, né, com esse meio externo, ele vai, na realidade, se modificar, vai se reconstituir, visando uma melhor sobrevivência. Então, assim, o ser humano, ele modifica o meio e é modificado pelo meio com vistas à sobrevivência. E ele está sempre buscando a melhor forma de sobreviver. Não é? E a quinta razão aqui, que nós vamos elencar, é a questão da inteligência biológica. Né? Essa inteligência biológica, ela é demonstrada, e nós já vimos aqui, né? Não só pelas plantas, mas também pelos animais inferiores, que é o caso do caracol, ok? Então, eu penso que tenha ficado bem claro para todo mundo. Quem tiver alguma dúvida, a gente levanta a mão, por favor, interrompe, e a gente volta a explicar ou a questionar vocês, tá bom? Pode até ser que vocês já tenham visto esses caracóizinhos dos quais eu acabei de falar, né? Pode ser que vocês tenham jardim em casa, pode ser que vocês já tenham visto isso aí nas sarjetas das ruas, né? Então, vamos dar prosseguimento. Bom, nós vamos inferir aqui sobre o conhecimento, a produção do conhecimento. Eu tenho aqui o seguinte: conhecimento, ele é uma relação evolutiva, né? Entre a criança e o meio. Então, a criança que dorme em uma esteira, tem uma relação evolutiva diferenciada de uma criança que dorme em um berço, em um colchão confortável, em um ambiente mais acolhedor. Né? É que nós vamos aí sobre o conhecimento lá nos caramujos do Piaget. Nós vamos ver que eles se reconstruíram para poder sobreviver em um ambiente hostil. Né? Então, assim, milhares de anos, né? A espécie humana, que não era tão humana quanto nós, era coberta de pelos. Né? Na medida em que foi mudando o ambiente, né? Esses pelos foram sendo perdidos. Né? Hoje nós não precisamos mais dessa quantidade de pelos, porque nós não precisamos nos proteger de tanto frio. Né? Então, foi modificando o formato para a sobrevivência no ambiente. A criança, e aqui a gente está falando aqui da construção do conhecimento, ela reconstrói ações e ideias em relação a novas experiências ambientais. Exemplo aqui é assim, e como eu falei anteriormente, né? Nós humanos, nós não nascemos prontos. Quando eu digo que nós não nascemos prontos, é porque nós precisamos aprender tudo. Nós vamos aprender a falar, nós vamos aprender a comer, nós vamos aprender a nos cuidar, a escovar os dentes. Os animais não. Ninguém vai ensinar um gato a miar, porque ele sabe miar, ele já nasce sabendo miar. Não? O cachorro também nasce sabendo latir. Não? Nós, humanos, não. Nós vamos precisar aprender. Ok? Aqui a gente trouxe aqui para vocês um exemplo de adaptação aqui aos modos dos adultos à mesa, né? Sentar à mesa, comer, que é comportamento social, todos os nossos comportamentos, eles são aprendidos, né? Diferentemente daqueles que são produzidos a partir das nossas emoções e dos nossos sentimentos, né? Mas, há alguns anos, a gente não tinha nem ideia de como utilizar o hashi, né? Aqueles palitinhos japoneses e chineses, né?
Hoje a gente vê o pessoal comendo e usando aquilo ali com muita maestria, tá? Mas isso é um comportamento aprendido. Então, a gente foi se adaptando, né, à utilização desses instrumentos. Outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês aqui agora é nessa reconstrução de ações e de ideias em relação a novas experiências ambientais. Antes das novas tecnologias, antes dos computadores, dos joysticks lá atrás, né? Praticamente a gente não usava muito o polegar, né? Hoje o polegar adquiriu uma agilidade que antes não tinha, né? Então, vamos lá. Esse contínuo relacionamento com o meio, né, vai fazer com que a criança passe a exibir, em algumas idades, estruturas ou organizações de ações e pensamentos que são característicos. Isso, segundo Piaget, está dividido em estágios de desenvolvimento, tá certo? Então, idade, estrutura ou organizações de ações e pensamentos característicos, tá bom? Vamos ver aqui como é que isso acontece, não é? Como é que é esse conhecimento, não é? Como é que ele surge? Junto com o conhecimento humano, nós temos o pensamento. Pensamento, ele é dividido em duas. Didaticamente, a gente divide o pensamento em duas etapas. A primeira delas é a produção, né, do pensamento, e a segunda é o conteúdo ou o tema do pensamento. Aqui nós vamos ver que esse conhecimento vai sendo desenvolvido lentamente, não é? Ou seja, ele alcança e ultrapassa as origens biológicas que são herdadas, não é? Como é que acontece isso? Nós temos aquele processo de autorregulação que é baseado na resposta, que a gente chama de feedback ambiental, né? Que vai levar a uma reconstrução interna. Significa dizer que o ambiente onde a criança está se desenvolvendo é extremamente determinante para o sucesso dela, né? Por quê? Vai permitir que o conhecimento, o pensamento e as ideias dela ultrapassem as origens biológicas herdadas. Então, uma criança que é adotada, por exemplo, que nós não sabemos as origens, os pais, não conhecemos os pais, não sabemos o nível de desenvolvimento cognitivo e intelectual desses pais, mas se essa criança estiver em um meio, olha lá a importância do meio, onde tem a leitura, onde tem a brincadeira, onde tenha afetividade, onde tenha bons relacionamentos, onde seja constituída por uma família diferenciada. Aquela família diferenciada é aquela que permite o crescimento e investe no desenvolvimento intelectual e autonomia dos seus pares, tá bom? Bom, vamos lá então aqui agora falar de aprendizagem significativa, né? Antes de falar de aprendizagem significativa, a gente já saiu um pouquinho do Piaget e agora a gente vai chegar no Ausubel. O Ausubel vai nos dizer o seguinte, que existem subsunsores. O que é isso na realidade? Subsunsor, segundo Ausubel, é uma estrutura específica sobre a qual uma nova informação pode se integrar ao cérebro humano. O nosso cérebro, né, ele é altamente organizado e ele vai, como ele é organizado, ele vai dar uma conotação de hierarquia conceitual. Para tal, ele tem ali armazenado experiências prévias, né? Então, vamos lá.
Se não existirem subsunsores para viabilizar uma aprendizagem significativa, como é que eu posso criá-los? Lembra que tudo aquilo que nós passamos como informação, né, tudo aquilo que nós aprendemos, ele fica em uma determinada área do nosso cérebro. Pode ser que fique em uma memória de curto prazo, mas ela pode ser atrelada a um novo conhecimento. Vamos ver como é que isso funciona. O que é uma aprendizagem mecânica? Não é? Para a gente poder falar aqui, atrelar e explicar um pouco melhor essa questão dos subsunsores. Né? A aprendizagem mecânica ela é necessária e ela é inevitável quando nós vamos buscar conceitos que são inteiramente novos, né, para uma pessoa, para um aprendiz. Mas, posteriormente, ela passará e poderá, inclusive, se transformar em aprendizagem significativa. Vou dar um exemplo aqui para a gente. Né? Estudar tabuada. Estudar tabuada, não sei como vocês estudaram tabuada, mas a minha geração tinha que decorar. Né? Ou seja, não entendia o que era aquilo, mas tinha que decorar. Então, aquela repetição permanente para que você decorasse traz para nós o que a gente chama de aprendizagem mecânica. Mas e aí, quando é que essa aprendizagem mecânica, que foi inevitável na minha geração, não sei vocês, passou a se transformar em aprendizagem significativa? Quando a gente pode utilizar aqueles conhecimentos atrelados em um novo e encontrar uma lógica para eles. Né? Exemplo. Só somar. Né? 3 mais 4, 12. Caramba, mas por que é 12, né? Não, porque ali está que é 12 e você tem que decorar que é 12. Ok. Mais adiante, quando você precisar desse conhecimento, você vai tê-lo armazenado, que é um subsunsor, e vai te levar para uma aprendizagem mais significativa com a aritmética ou com a matemática. E aí, o Ausubel nos propõe alguns organizadores que são chamados de âncoras. Né? Essas âncoras estão criadas de forma a estipular essa estrutura cognitiva, que vai permitir interligar conceitos que aparentemente não são relacionáveis através da abstração. Porque, assim, a criança ela só consegue começar a abstrair a partir dos 12 anos. Né? Então, até 12 anos, ela precisa do concreto para ela entender e manipular aquela estrutura cognitiva. A partir dos 12 anos, o cérebro já tem uma maturidade, já passou por um estágio. Então, aqui agora, ele pode começar a abstrair. Então, não necessita mais, na realidade, ter aquela conotação de que aquele conhecimento foi decorado. Ele tem lá atrás aquela conotação de que você memorizou. Você sabe que 3 vezes 4 são 12. Né? Mas eu posso entender também que 4 vezes 3 são 12. Ok? Bom, então agora vamos trazer aqui o professor para falar um pouco sobre o Ausubel e sobre a aprendizagem significativa. Se vocês quiserem rever o vídeo que vocês verão agora, aí está o link aí abaixo, que é um link do YouTube, ok? Quem quiser fazer um print, fica à vontade, tá bom? Então, vamos dar
procedimento aqui. Boa noite, professor. Vamos lá. Eu não estou conseguindo ouvir esse áudio. O quê? Eu também não estou conseguindo ouvir o áudio, está muito baixo. Vou aumentar. Professora, a senhora pode compartilhar o áudio? Deixa eu só verificar aqui. Tem umas opções bem próximo à tela de compartilhamento, né? Então, visualizar opções, então a senhora pode estar compartilhando o áudio com a gente também. É só clicar automaticamente. Só um instante. Tá ok. Eu estou compartilhando a tela, mas o som tá... Opa, só um pouquinho. Mesmo que o sistema. Onde que é? Compartilhar a tela, a senhora pode tentar novamente. E a partir de então, a senhora seleciona a opção compartilhar áudio do computador. Opa, ok. Tá, então deixa eu voltar lá. Vamos ver agora. Olá, amigos, eu sou Geraldo Almeida. Nossa conversa de hoje vai ser sobre uma das teorias mais importantes neste momento na educação brasileira, que é a aprendizagem significativa do David Ausubel. Vamos juntos aprender um pouco mais com esse teórico. Uma das teorias que está chegando no Brasil neste momento com uma força bastante importante é a teoria da aprendizagem significativa do David Ausubel, um norte-americano, filho de judeus que viveu muito tempo em Nova York e que hoje, dada a entrada das novas tecnologias na escola e sobretudo a permanência delas, tem encontrado grande eco na atividade pedagógica dos professores. A aprendizagem significativa do Ausubel tem pontos bastante interessantes de fato e alguns desses pontos nós vamos trabalhar a partir de agora para que professores, pais e educadores de maneira geral possam de alguma forma aprofundar-se nessa teoria e buscar pontos que sejam importantes e pertinentes a cada realidade. A primeira informação sobre o Ausubel, que eu acho bastante interessante para nós educadores, sobretudo da infância, é que ele vai dizer que só vale a pena a aprendizagem para a criança quando ela consegue ampliar e reconfigurar aquilo que ela recebe. Então, partindo desse pressuposto, o Ausubel considera duas coisas absolutamente importantes no trabalho dele. Primeiro, que a criança sempre tem algum aprendizado quando ela chega na escola. Isso quer dizer que nós devemos sempre considerar a realidade trazida pela criança, porque ela não chega na escola de maneira vazia. Portanto, considerar aquilo que a criança tem e ampliar com as informações que o professor, que os livros ou que o contexto social pode fornecer, faz a junção e, portanto, nós chegaríamos a esses dois pressupostos importantes da teoria da aprendizagem significativa, que são a ampliação e a reconfiguração da aprendizagem. Isso é muito interessante porque quando nós falamos configuração da aprendizagem, nós estamos falando que as crianças podem, ao modo delas, chegar a conteúdos ou a aprendizados
ou a teorias no mundo infantil para o qual elas não foram treinadas. Não estou dizendo que essa chegada a essa teoria ou esse conceito ou essa intelectualidade seja a intelectualidade verdadeira ou o conceito verdadeiro. Mas o que eu estou colocando a partir da informação do Ausubel é que é sempre muito importante a criança estabelecer a construção de uma tese, seja ela verdadeira ou não, porque a partir da convivência social, de novas informações que ela vai recebendo, ela chegará oficialmente ou determinadamente a algum lugar que nós chamamos de conhecimento socialmente estruturado. Então, pensando assim, o Ausubel vai para outro ponto importante do trabalho dele, que é a importância do aluno receber no início da aula ou da construção da aprendizagem uma questão a ser resolvida. Olha que interessante. Muitas vezes o professor brasileiro tem a intenção de começar a aula ou contextualizando, o que se tornou uma prática bastante comum na escola brasileira, o professor contextualizar a aula, ou o professor começa elucidando, ou seja, esclarecendo. Nos dois opostos, tanto quanto o professor contextualiza, ou no outro lado, quando o professor de alguma maneira coloca explicações prévias, ele tira da criança o direito dela tentar ao modo dela, com aquilo que ela possui, fazer descobertas e, portanto, ter dúvidas. Palavra-chave na teoria do Ausubel. Quando a criança tem dúvida a partir de um questionamento que foi dado a ela e ela tem motivação para ir atrás da dúvida, aí a gente tem uma mobilidade na aprendizagem, e é essa mobilidade interessante a partir de um contexto social que vai levar a criança a o outro ponto importante da teoria do Ausubel. A partir então do questionamento recebido no início da aula, então veja que a aula não começaria nem com explicação e nem com contextualização, mas sim com uma pergunta, com um questionamento, e a partir dele a criança vai tentar chegar a uma tese. Só que essa tese pode ser verdadeira ou não, mas a partir do momento que a criança chega a algum lugar, viria as informações dadas pelo professor. Então, o professor entraria no segundo momento na aula, trazendo informações para que a criança, com aquilo que ela conseguiu estruturar e aquilo que ela recebeu, possa fazer o que nós chamamos de antitese ou de questionamentos. Então, o primeiro momento da ação pedagógica da aprendizagem significativa é o aluno, ao seu modo, tentar elaborar o que para ele é pertinente. Depois é que ele recebe informações, conteúdos para fazer essa comparação. E dessas duas pontas surge um terceiro momento na aprendizagem significativa, que é a primeira síntese, onde o aluno chegaria com estas junções. A partir dessa primeira síntese, nós teremos então mais um passo na teoria da aprendizagem significativa, que é o estudo individualizado. Também muito importante nessa teoria, que se difere de outras, como o construtivismo, como o socio-interacionismo e muitas outras teorias de aprendizagem. Há na teoria de aprendizagem significativa um momento em que o aluno, seja ele criança ou adolescente ou adulto, tem que se debruçar sobre o próprio conteúdo, sobre a própria informação e ver para onde é que ele pode ir fazendo novas ampliações ou novas reconfigurações, que são aquelas duas palavrinhas importantes do início da nossa conversa. Então há um momento de estudo individualizado, que a teoria da aprendizagem significativa condiciona na participação do aluno, e daí viríamos para o quarto e último passo da teoria, que seria quando este aluno, depois do que ele sabe, do que ele recebe, depois do estudo individualizado, ele pode finalmente ir de fato para a apresentação coletiva da sua estruturação intelectual. Então nós estamos falando de uma teoria bem motivadora para a sala de aula nesses tempos, nesse século XXI, sobretudo com as tecnologias associadas nessas descobertas, nessas reconfigurações e nessas outras formas de aprendizado.
Outro ponto importante na teoria do Ausubel é que ele diz que quanto mais sabemos, mais temos o desejo de buscar aprendizado. Então, olha que interessante. Quanto mais uma criança sabe, quanto maior é o domínio do aprendizado, da técnica do aprendizado, ou das informações, ou do contexto da aprendizagem, maior é o desejo dele caminhar adiante. Então, isso também tem relação com aquela palavra que é a ampliação e a reconfiguração da aprendizagem, mas isso mostra que o conhecimento não tem fim e que, portanto, se a escola, se o professor, se o espaço educativo mantém acesa essa motivação, o aluno não perderia tempo em sala de aula, não se tornaria indisciplinado e, sobretudo, perderia a motivação para a aprendizagem. Eu gostaria então de frisar que para o Ausubel a aprendizagem ela é do aluno, com o aluno e para o aluno, que é um dos papéis muito importantes da escola. Tá? Se formos resgatar aqui qual é o papel primordial da escola, entre vários outros papéis, não mais um papel único, não reduzindo a um papel. Olá, então, metodologias absolutamente interessantes para a criança construir o aprendizado, ou seja, se uma criança está estudando sobre seres vivos, ela começa a pensar o que come esses seres vivos animais, o que eles comem, estas plantas que eles comem, elas nascem em quais regiões? Para essas plantas nascerem, de quais condições elas precisam. Então, um conhecimento leva a outro, que leva ao outro, que leva ao outro, e tudo isso pode ser determinado em um mapa. E tudo isso pode ser determinado num mapeamento, num diagrama. Isso é Ausubel, isso é teoria da aprendizagem significativa, isso é a prática pedagógica deste momento presente da escola brasileira. No mais, como eu sempre digo, ensinar e educar é sempre o ato de persistir com delicadeza. Olá, amigo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que acabaram de ver, do Dr. Geraldo, né? E gostaria de saber se ficou alguma dúvida a respeito de aprendizagem significativa. Alguém tem alguma dúvida? Bom, na verdade, Sim? eu tenho... Estão me ouvindo? Sim, quem é? Raquel. Oi, Na Raquel. verdade, eu tenho percebido essa mudança realmente com algumas sobrinhas minhas, né? Eu até questiono hoje, porque assim, na minha época, realmente o professor chegava com o contexto, explicava aquele contexto e dali surgiam questões, surgiam perguntas. E hoje, quando eu tento assistir uma videoaula com a minha sobrinha, realmente sempre vem de uma forma diferente. E isso faz assim com que a gente, quando pensa numa educação de adultos, questione. O meu questionamento é, assim, essa turma de hoje, uma turma mais nova, eles já estão preparados para esse conceito, para esse questionamento, porque eles vêm acompanhando essa forma de ensino. E os adultos, né, que foram acostumados naquela metodologia mais antiga, onde já se chega ou com a solução do problema ou com aquela contextualização toda pronta. Que tipo de dificuldades eles têm enfrentado nesse novo modo de aprendizado? Né, assim... Você quer que eu responda ou você Sim. tem como responder? Eu posso Não, te passar... assim, eu Sim. tenho vivenciado isso na prática, né? Certo. Porque com o módulo anterior, a gente construindo como foi o que a gente construiu? Do Hopper, gente. Alguém me ajuda. Ao Canvas. O Canvas do Hopper, a gente pôde perceber como realmente isso mudou e como a gente torna uma aula mais dinâmica, consegue fazer ela mais interativa, mais participativa com isso.
mas existe uma dificuldade que a gente tem que pesquisar mais, que a gente tem que ir mais atrás para chegar realmente nos objetivos que a gente quer alcançar com aquela aula. Eu tenho me apaixonado pelo método, mas o meu questionamento é, por exemplo, hoje a gente vê gente voltando para a sala de aula com 40, com 45 anos, para sentar no banco de uma faculdade. Como mestificar isso dentro da sala de aula que tem um desnível de idade muito grande? Essa é a minha pergunta. Vamos por partes, Raquel. Vamos lá. Ensinar criança é diferente de ensinar adulto, né? Porque a criança, quando ela chega na escola, ela tem uma bagagem muito pequena ainda, né? Porque ela está chegando no mundo naquele momento, diferentemente do adulto, né? O adulto tem uma história de vida. O primeiro ponto é nós sabermos o que é que está levando aquele adulto de volta para a faculdade. O que é que ele quer, né? Segundo ponto, a gente volta lá para o que nós acabamos de ver ali com o Piaget, né? Onde existe uma reconfiguração, uma reestruturação para se adaptar a um novo meio, né? Então, assim, a gente tem um exemplo nosso aqui agora que nós estamos vivenciando. Antes, nós nem trabalhávamos com aulas online, as nossas aulas eram só presenciais. E como que é gostoso, né, a gente trabalhar na sala de aula, o olho no olho com o aluno, chegar junto do aluno, o bom dia, o boa tarde, o boa noite, essa questão da afetividade, isso é extremamente importante para nós que somos professores e eu acredito que para os alunos também. Mas nós tivemos que nos adaptar, nos reestruturar, nos reinventarmos, né? Então, a produção das aulas de uma forma diferenciada, e assim, muitos colegas nossos não conseguiram. Então, assim, quando a gente pega aqui a questão do Ausubel, quando ele traz para nós aí, assim, essa questão da ampliação e da reconfiguração, isso precisa ser feito permanentemente, não é? Então, eu vejo o pessoal que faz pós-graduação à noite, né, depois de um dia de trabalho, o que é que isso mostra para nós? Pelo menos a mim mostra que não estão satisfeitos com a vida que estão tendo, querem mais, porque podem ter mais, né? Então, querem estudar mais, querem ter um outro estilo de vida, querem compartilhar, querem conhecer outras pessoas, né? Então, toda a volta para a universidade com 40 anos tem muita coisa por trás disso, né? E eu acredito que isso é extremamente salutar. Ou seja, eu penso que não se deve parar de estudar nunca, né? Porque a gente está sempre tendo coisas novas, a gente está sempre se renovando, sempre se reinventando. E acredito que você deve estar aprendendo aí novas coisas com a tua sobrinha, não? Com certeza. Que coisa boa, que coisa boa. Mas, assim, então, eu escuto a mãe dela fala, assim, eu já tenho esse conhecimento, né? Porque estou vivenciando isso. Mas sim, a mãe dela questiona, entendeu? sim. Quando compara, como não tem esse entendimento da mudança, ela, mas eu tenho dificuldade de ensinar as meninas por isso. Mas é exatamente isso que a escola não quer, que o pai chegue em casa e ajude, não deixando que o próprio aluno crie, o próprio aluno vá buscar, que ele se desenvolva por ele mesmo. O que o adulto, na realidade, precisa estar ali presente é para fazer uma mediação, né? E não aquela coisa que tinha muito tempo atrás. Por exemplo, a criança está com dificuldade ali para escrever, para fazer na linha certa. Aí a mãe ia lá e segurava na mão da criança para a criança escrever. Exatamente isso. Não é? Então, isso não existe mais hoje. Mas o trabalho vai sair cheio de garatuja. Não importa. É o trabalho da criança, é o esforço dela, é o que precisa ser valorizado pelo que ela está produzindo. Perfeito. Bom,
Então, vimos aí com o Dr. Geraldo a importância da aprendizagem, segundo Ausubel, da aprendizagem significativa, a questão da síntese, do estudo individualizado. Olha lá, né? Por mais trabalhos em grupo que nós possamos fazer, nós precisamos também do momento para que façamos o nosso estudo individualizado, né? Voltar para a ampliação e a reconfiguração dos nossos conceitos, modificar, estar aberto a outras ideias, né? Até que nós possamos, na realidade, apresentar de forma coletiva e para a coletividade nossa própria estruturação intelectual. Isso significa dizer que, quando você vai apresentar um trabalho, você vai fazer uma redação, você vai fazer um TCC, esse trabalho é seu, né? É uma estruturação intelectual, uma produção sua. Ok? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Agora vamos falar dos mapas conceituais, que o Ausubel também fala sobre isso. Então, o interessante, tanto nos mapas conceituais quanto nos mapas mentais, são as conexões. Então, o que a gente viu ali, o Dr. Geraldo falando? Um determinado conhecimento vai sendo ligado a outro, um questionamento instigando a pergunta de outros, não é? Então, vejamos aqui. O que nós temos aqui enquanto mapas conceituais? Vocês têm aqui um link que permite vocês a criarem todos os tipos de mapa que vocês desejarem, tá? Quem quiser fazer um print aí, fique à vontade. Mas esse aqui é o que eu uso, mas tem outros também, né, gente? Tem muitos, e assim, eles estão bem disponíveis. Hoje a gente tem uma grande facilidade com a internet, muitos recursos para nós utilizarmos, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui da construção do mapa conceitual, ele pode seguir uma ordenação de atividades, né? Então, olha só, isso aqui, quando a gente fala de ordenação de atividade, para nós todos que somos professores, isso chama a atenção da gente para exatamente o quê? Pode ser planejamento? Pode ser, né? Ok, vamos lá. Primeiro passo, identificação, né? O que eu vou identificar, o que é que eu vou trabalhar, o que é que eu quero trabalhar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se eu vou fazer um mapa conceitual de um determinado tema ou de um determinado conteúdo que está presente em um texto, então vejam que aqui eu grifei aqui, risquei aqui, né? De 10 a 20 conceitos importantes do texto, porque se a gente tiver um texto, né? E quando a gente voltar para o presencial, a gente pode levar uns textos para vocês e pedir para que vocês construam mapas conceituais, né? Então, vamos lá. A partir de então, nós vamos selecionar. E nessa seleção, eu vou colocar 1, 2 ou até no máximo 3 palavras. Ok? Que isso aqui vai servir de quê? De base para eu dar início ao meu trabalho. Segundo passo é a organização. Então, primeiro, a identificação. Segundo, a organização. Então, vamos lá na sequência. Eu vou ordenar esse meu mapa por conceitos e os conceitos por abrangência, né? Então, vou identificar, vou listar, vou separar ali com 2 ou 3 palavras no máximo, vou organizar e começar a trabalhar os conceitos por abrangência. Então, vejamos. Caso haja dificuldade, né, nós podemos reavaliar o conjunto de conceitos iniciais. É claro que, quando nós estamos construindo um mapa conceitual, ele é um vai e vem, né? Ele vai se reestruturando na medida em que nós vamos identificando e organizando.
Terceiro ponto, ou terceiro passo, seria a avaliação, né? Nessa avaliação, eu vou avaliar aquela lista de conceitos que eu estou trabalhando. E, na medida em que eu vou percebendo, eu posso adicionar ou suprimir alguns, ok? Se eu considerar, né? Lembrando que o mapa conceitual, ele é próprio, ele é de cada um de nós, certo? Quarto passo é a própria construção do mapa. E aí vocês têm essa ferramenta que a gente acabou de mostrar para vocês aí, com um link. Miriam, mas eu não gosto de trabalhar com aquela ferramenta. Eu quero fazer eu mesmo o meu mapa na minha manual, sem nenhum problema. É só uma ferramenta que vai facilitar, vai diminuir o nosso tempo de exposição, tá bom? Então, na medida em que eu vou começar a construir esse mapa, é claro que eu vou trazer os conceitos que são mais abrangentes, né, lá no topo. Então, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês um mapa que foi construído para falar de aprendizagem. E esse mapa a gente envolve e apresenta, nós vamos apresentar para vocês desde a primeira aula até a aula de hoje, tá certo? Então, vamos dar sequência. Quinto passo, hierarquia, né? Hierarquia é extremamente importante na elaboração de um mapa, tá certo? Eu não tenho como trabalhar conceitos que dependam de um primeiro. Eu não posso colocar, vulgarmente falando, né? Antecipar coisas que não posso fazer, tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? 2, 3 ou 4 conceitos para o nível inferior de cada conceito. Questão de hierarquia, tá? Mas eu acho que 4 é muito. Não tem problema, vamos aqui começar a trabalhar com 2. Sexto passo, extremamente importante, a conexão. Lembrando que essa conexão é quem vai permitir o vai e vem, o vai e volta e o entendimento se eu estou realmente trabalhando de forma que eu possa ampliar e reconfigurar o conhecimento. Então, eu vou conectar, olha lá, conceitos que se relacionam hierarquicamente. Então, vejam, eu tenho hierarquização e conexão. Então, eu vou conectar esses conceitos de forma que eles possam se relacionar hierarquicamente. Vou rotular com uma ou mais palavras cada arco. O rótulo pode ter declarações ou proposições que sejam válidas sobre os relacionamentos, né? Que relacionamentos são esses, gente? Aqueles conceitos relacionados com a hierarquia, tá? Como é que eles se relacionam? Qual é a hierarquia entre eles? As conexões precisam, gente. Aqui tem como criam significado, né? Mas esse criar significado são palavras que eu vou utilizar como conectivos, tá certo? Então, eu tenho aqui conexões, né? Vai ter que ter um significado para isso. E vamos para o próximo. Sétimo passo, avaliação. Ora, seguir com todos esses passos. Mas se eu não tiver tomado o cuidado adequado para cada uma dessas etapas, quando eu chegar aqui embaixo na avaliação, eu vou entender que todo aquele trabalho que eu desenvolvi não foi bem feito. Então, eu vou precisar refazê-lo.
Então, nessa avaliação, vai me permitir alterar a estrutura quantas vezes forem necessárias. Por quê? Quando eu tenho esse mapa estruturado posso colocar isso em uma folha de papel, né, no sentido paisagem, que me permita visualizar tudo aquilo que eu estou pretendendo fazer, eu posso modificar, alterar, corrigir quantas vezes forem necessárias, de acordo com novos conhecimentos que eu queira inserir ou a partir das percepções que eu tenha. Ok? Alguma dúvida até aí? Alguém? Ninguém? Ótimo, então vamos lá. Então vamos aqui. Oitavo passo, né? O oitavo passo são as interconexões. Então, já falamos aqui da avaliação, já falamos da hierarquia, já falamos da conexão. Vamos para as interconexões. Eu vou buscar interligar conceitos de diferentes partes do mapa, né? De forma que eu possa conectá-los e rotulá-los. Ok? Então, vejam, interconexões. Mas eu não tenho como fazer uma interligação de conceitos que não têm absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Eu preciso fazer ligações, interconexões de conceitos que sejam diferentes, mas que permitam ser interligados. Tudo bem? Vamos lá. Nono passo, a exemplificação. No que tange a exemplificação, o que é que eu tenho? Anexar aos rótulos dos conceitos exemplos específicos. Para que isso? A gente vai ver o seguinte, que o nosso cérebro, às vezes, ele nos surpreende, né? Às vezes ele dá uns bootzinhos assim, a gente acaba esquecendo alguma coisa. E quando eu coloco esses rótulos de conceitos com exemplo, me faz lembrar, né? Busca lá na minha memória de trabalho aquele exemplo que eu posso trazer para explicar de uma forma melhor para que o meu aluno possa entender. Como eu trouxe aqui para vocês ainda há pouco, o exemplo do concreto para o abstrato. Tá certo? O 10º passo é a questão da manutenção, né? Na manutenção, olha que coisa importante. A manutenção me permite reavaliar quantas vezes eu quiser, ou seja, diferentes momentos, né? Esse mapa. Então, eu posso utilizar um determinado mapa de um determinado tema, com determinados conteúdos, aplicar uma determinada turma de uma faixa etária específica. E eu posso utilizar aquele mesmo mapa, apenas eu vou precisar, olha aqui, modificar alguns conceitos, reavaliar, eu vou ampliar e vou reconfigurar aqueles conteúdos que lá estão. Tá certo? Então, vamos adiante. Aqui, nós temos um exemplo aqui, gente. Então, vamos lá. Aqui são as ideias de como é que nós vamos fazer um mapa conceitual. Então, vejam, eu tenho o tema central lá em cima, né? Observem que
eu tenho setas, mas eu tenho retas. E eu tenho outros formatos também, né? Então, como o mapa é de vocês, vocês vão criar cores e formas que melhor lhes aprouver. Mas não podemos esquecer das palavras que vão fazer essas conexões, tá bom? Então, vejam aqui, o que é que a gente tem? Mapa conceitual representa relações entre. É claro que eu não vou escrevendo isso assim, né? Então, eu tenho mapa conceitual, aí depois eu tenho conceitos, depois eu tenho conhecimento, depois eu tenho softwares, e aí eu vou colocando interconexões, né? Então, o mapa conceitual representa relações entre conceitos, que, por sua vez, são conectados por frases de ligação. Olha lá. Essas frases de ligação, sigam aqui comigo, né? São representadas pelo quê? Podem ser por verbos ou por proposições. E aí? Os verbos vão me permitir o quê? Explicitar relações entre conceitos. Ok? Então, se eu colocar cada um desses temas aqui, todos soltos, eles vão ficar muito confusos, mas na medida em que eles vão surgindo, na hora em que eu estou trabalhando, eu vou podendo fazer conexões com eles, né? Então, vejam que aqui eu tenho mapa conceitual, externaliza o quê? Conhecimento, através do que é uma representação gráfica. Do que? De sistemas de significação. Tudo bem? Vejam que esse mapa foi criado aqui pela Juliana Nunes em fevereiro de 2008. Ok? Então, vamos aqui na próxima sequência. Eu tenho aqui um outro mapa que fala de tecnologia na educação. É o que nós estamos trabalhando no momento, não é? Nós estamos trabalhando com tecnologia dentro das escolas. E aí, nessa tecnologia dentro das escolas, nós temos o quê? Nós temos um processo novo, né? Incorporação de processo inovador nas escolas. Serve para quê a tecnologia? Né? É mediadora de processo de ensino e aprendizagem? Sim. O que ela faz? Ela facilita ou ela dificulta? Então, eu tenho aqui, gente, olha só, as palavras que vão fazer essas interligações, tá? Facilita tanto o trabalho do professor, quanto facilita o trabalho do aluno, né? Com o trabalho do professor, essa tecnologia vai consistir exatamente em quê? Vai auxiliar na mediação, na problematização, na invenção e na transformação. Ah, mas aí, o que é que exige do professor o uso das tecnologias? Gente, organização, faltou uma palavrinha aqui que seria o planejamento, mas a gente já subentende que tem, né? Criatividade, objetividade, né? Eu tenho que saber para onde eu vou, o que eu quero, para que eu não me perca no meio do caminho. Ok? No que tange a facilitação do trabalho do aluno, o que é que tem isso aí, né? Vai permitir ao aluno construir e internalizar o quê? Conhecimento adquirido em aulas expositivas. Porque, na medida em que o professor está trabalhando as aulas expositivas, o aluno vai construindo aqui, separando os conceitos que estão sendo apresentados. Ainda mais, permite ao aluno o desenvolvimento do senso crítico, porque permite a ele analisar.
permite a ele questionar. Mais adiante, o que é que nós temos? Nessas aulas expositivas, como é que são essas aulas? Normalmente, nós temos vídeos, nós temos slides, mas nós também temos experimentos, né? Que são apresentados. Claro que, dessa forma, os alunos vão estar sempre buscando novos conhecimentos. Lembrando que o que o doutor Geraldo falou lá no vídeo, né? Ele tem o conhecimento e, na medida em que ele é questionado, na medida em que ele se sente desafiado, ele vai sempre buscando e construindo mais. E é isso que nós queremos. Nós não queremos parar de buscar conhecimento, ok? Como é que essa busca de conhecimento acontece? Pode ser de forma coletiva, mas também pode ser, segundo o Ausubel, de forma individualizada, ok? É claro que para isso vai precisar participar de aulas, vai precisar discutir nas aulas, e essa discussão não é uma briga, né? E também outro ponto que é extremamente importante é a construção do argumento, gente. A construção do argumento envolve muita questão de construção e de estruturação intelectual. Né? Bom, alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver. Opa, tinha que voltar aqui. Alguma dúvida? Raquel, Radson, alguém? Assim, o uso do mapa, ele é assim, muito interessante, porque assim, muitas das vezes a gente às vezes se depara com um professor que se perde na exposição de conteúdo. Ele vai falando, vai juntando coisas, vai juntando e se perde. Acho que com o mapa ele consegue não fugir daquele conteúdo e seguir aquela explanação da aula, aquela sequência que ele vai ter de forma mais coerente. E para o aluno, tira mais aquela questão de decorar. Né? Eu acho que o mapa faz com que realmente ele vá entendendo as etapas, os processos e os conceitos. Tira daquela questão de decorar aquilo que foi dito, decorar a aula para fazer prova. Eu acho que aí sim vai para a questão da construção, vai construindo os conceitos e você vai adquirindo realmente aprendizado. Alguém mais? Alguém mais? Ninguém? Ok, então vamos lá. O que a gente vê aí, né? Isso aí que a Raquel falou é extremamente importante, porque na medida em que o aluno vai anotando, registrando, desculpa, ele vai aprendendo, entendendo os conceitos, vai fazendo isso de uma forma hierárquica, vai organizando as ideias dele, vai permitindo que ele não só entenda o que está sendo apresentado, como também amplie aquele conhecimento. Por quê? Vamos imaginar que o professor está trabalhando com um conceito que ele conhece, né? Que o aluno já viu alguma coisa sobre aquilo. Então, aquele conhecimento anterior lá, que é um subsensor, vai ser atrelado, né? Vai ser ligado a esse que o professor está trazendo e na construção e produção de um novo. Então, vejam lá, ampliação e reconfiguração de conhecimento. Ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês de conhecimento, de ampliação e de reconfiguração. Todos nós estudamos Teorema de Pitágoras na escola, no ensino médio, não é? Mas, será que vocês sabem que o teorema não era do Pitágoras? O teorema não era do Pitágoras. Há 400 anos antes do Pitágoras nascer, os babilônios já usavam. Olha.
E aí o Pitágoras se apropria disso e desenvolve e começa a trabalhar com isso. Muito bom. Se nós chegarmos no interior, no nosso interiorzão da Amazônia, né, pedirmos para um caseiro ou para um morador da comunidade X construir para nós uma porta ou uma porteira de um sítio, ele faz aquilo perfeito. Mas de onde foi esse conhecimento? Não? E nós, que estudamos o Teorema de Pitágoras, que sabemos o equilíbrio dos triângulos, será que nós conseguiríamos realizar essa tarefa? Então, vamos lá. Conhecimento, hierarquização, conceitos, né? Construção, ampliação e reconfiguração do conhecimento. Né? Então, a gente vê assim, os nossos idosos, né? Os nossos moradores dos interiores, quanto de conhecimento eles têm para trazer e compartilhar conosco das nossas ervas, das comidas. Né? Então, quando eles nos apresentam isso de uma forma muito simplória, mas de uma forma muito rica, muito prazerosa, eles estão mostrando para nós o quê? Estruturação intelectual. Dentro do nível de intelectualidade deles, mas perfeita. Ok? Então vamos lá, então, aqui agora mostrar o nosso mapa mental de hoje, tá certo? Sobre a aprendizagem. Então, quando a gente, na medida que a gente for apresentando aqui para vocês, eu gostaria que vocês fossem interagindo, perguntando, discutindo, questionando, sugerindo para que nós trouxéssemos outros conceitos para ir agregando e linkando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu preciso aqui, né? O que é aprendizagem? A aprendizagem significa o quê? Aprendizagem, aquisição de conhecimento, habilidades, valores e competências. Né? Então, aprendizagem tem um conceito, significa, olha a palavra que faz aqui a ligação, mas a aprendizagem também significa mudança interna do indivíduo. Né? Mas como é que é essa mudança interna? Fulano aprendeu determinado conteúdo, mas ele não mudou nada internamente. Mudou a estrutura do cérebro dele. Não é? Porque quando a gente aprende, a gente muda a estrutura do nosso cérebro. Tá? Acontece que, para aprender, a aprendizagem necessita de elementos que são imprescindíveis. Eu queria chamar a atenção de vocês para as setas, né? Então, vamos lá. Quais são esses elementos imprescindíveis à aprendizagem? Primeiro, eu tenho que ter aquela situação estimuladora, né? A Raquel chamou muito bem a atenção dessa questão da situação estimuladora. Mas, além da situação estimuladora, para o desenvolvimento do conhecimento e desse aprendizado, para que haja essa mudança interna, eu preciso do indivíduo, não é? Que é o próprio aprendiz, seja ele a idade que ele tenha. Outro ponto que vai me dizer se houve ou não o aprendizado, se houve ou não essa mudança interna, é a resposta daquilo que ele vai me apresentar. E normalmente a gente vê isso por meio das avaliações, não é? E essa avaliação, ela pode ser diária, ela pode ser observacional, ela pode ser por meio do discurso, que eu posso observar e analisar, mas para isso eu tenho que ter uma intencionalidade pedagógica. Né? Eu preciso saber aquilo que eu quero avaliar naquele discurso daquele indivíduo. Ok? Um resumo escondido, né? Desculpa? Um resumo escondido.
Um resumo expandido. Muito bem, Radisson. Muito bem lembrado. Parabéns. Vamos lá. Então, além dos elementos imprescindíveis, eu tenho fatores que são imprescindíveis também. Observem que tudo isso aqui está ligado à mudança interna do indivíduo, à aprendizagem e o que é que vai necessitar. Então, vamos ver quais são esses fatores imprescindíveis. Eu tenho os fisiológicos. Quais seriam esses fisiológicos? Maturidade intelectual, glândulas funcionando perfeitamente, temperatura, saúde, bem-estar, né? Que são fatores imprescindíveis para o aprendizado, ok? Saúde mental, né? Então, outros fatores que são imprescindíveis, a questão psicológica, né? Autoestima, motivação, valorização, respeito, que acaba fazendo com que nós nos sintamos bem, gostar de estar no ambiente que é lá da escola, né? E o outro são as próprias experiências anteriores. Ora, uma criança que vai... A gente sabe hoje que é muito mais fácil nós aprendermos um outro idioma se nós tivermos experiências com outro idioma até 10 anos de idade, porque até os 10 anos de idade a gente tem uma profusão de sinapses que nos permitem nos apropriarmos de questões muito complexas, que são as regras gramaticais dos outros idiomas, né? Depois de 10 anos, a gente vai ter isso lá na adolescência. E depois, quando a gente fica adulto, não é que a gente não vá aprender, a gente aprende, mas vai ter um pouco mais de dificuldade. Até 10 anos é tudo muito fácil. Então, a gente vê aí experiências anteriores, que são aqueles subsunsores que o Ausubel nos fala, né? Então, vamos ver lá. Pegando aqui um outro idioma. Se nós pegarmos uma palavra que é muito corriqueira, né, que a gente utiliza aqui no nosso dia a dia, né? Site. O que é um site? Há 20 anos ninguém sabia nem o que era isso, né? Hoje todo mundo sabe, né? Smartphone. Todo mundo sabe o que significa um smartphone, né? É um telefone esperto, né? Pois é. Então, isso são subsunsores que vão nos auxiliar mais adiante para o aprendizado da língua inglesa. Quando você ouvir falar em smart, você já tem uma ligação com isso, tá bom? Então, esses elementos imprescindíveis vão proporcionar o quê? Olha, elementos imprescindíveis, fatores imprescindíveis, vão proporcionar experiências. Essas experiências, por sua vez, vão fortalecer, né? E essas experiências, onde é que elas estão? Elas estão presentes, favorecendo tanto a retenção do aprendizado, quanto o esquecimento do aprendizado. Mas como é que é isso? Como é que eu apresento experiências que vão favorecer a retenção do aprendizado? Quando eu faço revisões, quando eu trago exercícios e dou exercícios para casa com pontos daqueles que foram trabalhados na sala de aula, quando eu peço para que façam pesquisa sobre determinado tema que nós já falamos lá na sala, não é? E quando eu coloco lá na minha avaliação pontos que foram trabalhados na sala de aula. Mas aí é muito fácil fazer essa prova. Será? Vejam que nós estamos trabalhando aqui a retenção do aprendizado e não decorar aquilo que foi apresentado, tá bom? Como experiências que vão favorecer o esquecimento desse aprendizado, eu tenho alguns pontos. Não utilizar aquele conhecimento, né?
Vamos imaginar aqui que vocês estudaram, leram alguma coisa, um texto, um pequenino resumo, em inglês. No ano passado, por exemplo, de lá para cá, nunca mais vocês pegaram nada de inglês. Vocês podem lembrar alguma coisa? Podem até lembrar, mas provavelmente o esquecimento já fez o trabalho dele, não é? Então, vamos lá. Essas experiências, na realidade, elas vão fortalecer as fases do domínio cognitivo, que são 6. Quais sejam? A primeira, o próprio conhecimento que nós vamos adquirir por meio dessa aprendizagem. A segunda, a compreensão. Então, vejam, conhecer não quer dizer que eu compreendo. Para que eu possa compreender, eu vou precisar analisar, eu vou precisar pensar sobre isso. Como a terceira fase desse domínio cognitivo, eu tenho a própria aplicação, né, desse conhecimento que foi compreendido. Então, agora eu posso aplicar. Uma vez que eu conheci, que eu compreendi, apliquei, eu tenho como analisar, né? Vejam, fases aqui do domínio cognitivo. Uma vez que eu faço isso tudo, eu chego lá naquela parte que eu posso sintetizar. Então, todas essas fases, elas vão nos levar à próxima, que é a própria avaliação. Então, o que é que eu tenho aqui? Vejam, a gente está trazendo para vocês aqui hoje um mapa conceitual das 3 aulas que nós trabalhamos. Então, nós falamos inicialmente do que significa a aprendizagem, da aquisição, do que é que ela necessita para existir essa aquisição de conhecimentos. Falamos aqui sobre os elementos que são imprescindíveis e os fatores que são imprescindíveis para o conhecimento, para a aprendizagem, o que é que eles proporcionam, o que é que as nossas experiências vão nos favorecer. Então, se eu sei que as experiências para a retenção do aprendizado, elas são extremamente produtivas, eu vou amplificar essas experiências, não é? Eu vou ampliar as minhas metodologias, eu vou ampliar e aumentar o número de experiências, porque eu preciso e eu quero que o meu aluno realmente aprenda, não é? E essas experiências vão fazer exatamente isso aqui, vão fortalecer o conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a própria avaliação. Ok? Então, quando a gente pede aí, e o Hudson falou do resumo expandido, eu estou aqui na... Poder do cérebro. Pode falar? Pode falar. BBC, o poder do cérebro, corpo humano. Fazer resumo pronto! Muito bem, muito bem. O poder do cérebro. Não é? Então, naquele vídeo, aquele filme lá que eu pedi para vocês assistirem, vocês puderam identificar ali uma gama de tipos de aprendizagem, não é? Sem que precisasse ir para a escola. Não é verdade? Pelas experiências. Exatamente. Então, ali teve conhecimento, teve compreensão, teve aplicação, teve análise, teve síntese, teve própria avaliação, não é? Então, alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém? Deixa eu ver quem mais está aí. Dalva? Felipe? Wellington? Será? Cadê esse pessoal? Boa noite, professora. Oi, boa noite. Quem é? É o Wellington. Oi, Wellington. O que você tem para compartilhar? Professora, Pois não. sobre os mapas mentais em si. Sim.
Eu sou formado em licenciatura em Geografia. Então, Ótimo. a maior parte do meu curso foi aprender Sim. a fazer mapas mentais. Eu aprendi de um jeito diferente do da senhora. Mudou alguns detalhes somente e a gente trabalha com... A senhora trabalha com principalmente palavras, né? E vão puxando outros assuntos. No caso, eu aprendi assim com pequenas partes do texto também. A professora gostava que a gente fizesse isso. Trabalhar com isso e também destacar em cada balão que fosse importante botar a página do texto, para quando a gente quisesse relembrar de novo e detalhar melhor, a gente pudesse já saber onde estava aquilo. Ok, isso está correto, isso pode ser feito também. Isso é aquela exemplificação que nós falamos lá atrás, ok? Eu poderia ter feito isso aqui e colocado aqui para vocês. Cada um desses assuntos aqui está no slide X. Entretanto, você vai ver que o professor, na realidade, ele apresenta o tema e traz os conteúdos, mas ele não apresenta todos os conteúdos. Por quê? O professor não vai dar tudo de mão beijada lá para o aluno, né? Vai fazer com que o aluno se questione e vá em busca, né? Lembra o que foi dito lá no vídeo lá com o doutor Geraldo? Sim. Precisa da pergunta. E assim, nós precisamos ver a diferença que nós temos de mapa mental para mapa conceitual, tá ok? Então, o mapa mental, ele é diferente do mapa conceitual. O mapa mental, eu utilizo normalmente 4 cores, eu utilizo figuras, ok? Amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho com os mapas mentais, tá certo? Mas que bom, porque a geografia é uma disciplina que dá para a gente fazer um trabalho muito rico com mapas conceituais e mapas mentais. Né? Ok, Wellington, muito obrigada pela contribuição. Alguém mais? Felipe? Dalva? O pessoal está dormindo já, mas não são nem 10 horas ainda. Radisson, você quer falar alguma coisa? Raquel, alguém mais? Não? Eu, Então, tá assim, bom. eu achei interessante quando Vamos você lá? fala das experiências, que você citou esses dois lados, né? Que é a questão da experiência favorecer a retenção do aprendizado e dela favorecer também o esquecimento do aprendizado. Que, assim, muitas das vezes a gente acha que esquece porque não aprendeu. Eu tinha muito isso, se eu esquecia porque eu não aprendi. E, assim, você explicando, dá muito bem para a gente entender que não é isso. Que, na verdade, se você não utiliza, se não, você não continua naquela evolução daquele conhecimento, aquilo vai realmente você se esquece, e isso é uma coisa natural. E esse é um questionamento que a gente sempre se faz, né? Assim, você citou bem o exemplo da questão do texto de inglês, né? Se você leu há algum tempo atrás e não exercitou mais e não fez mais, você vai chegar a um ponto que você vai esquecer daquilo. E assim, aí eu me questiono e me pergunto por que algumas equações matemáticas a gente nunca esquece, né? E assim, quando é mais voltada para conceito, mais voltada para essa questão de construção de conhecimento, mesmo a gente esquece, né? Isso é uma pergunta que me fica nesse momento. Mas eu achei super interessante essa questão de que realmente, se você não continua nessa evolução do conhecimento, do aprendizado, você acaba esquecendo. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter estudado na escola, no ensino médio, tabela periódica. Alguém conseguiu? Alguém estudou? Sim, todos. Ok. Muito bom. Alguém sabe para que serve a tabela periódica? Alguém utiliza no seu dia a dia a tabela periódica? Eu não utilizo. Não?
Quem? Quem falou? Wellington? Não, eu não utilizo. Esse é o mesmo. Pois é, gente, mas olha só. Porque é, na realidade, que a gente nem utiliza e aquilo foi um transtorno na vida de todo mundo, né? Porque aquilo ali era para você decorar e fazer fórmulas que você não entendia. Quando nós... E agora aqui, olha a questão das experiências aqui, e dos fatores e dos elementos imprescindíveis na situação estimuladora, o aprendiz, as questões fisiológicas, psicológicas, experiências anteriores aqui para o aprendizado, nós somos uma tabela periódica ambulante. Nós, humanos, né? Nós somos compostos por muitos dos elementos que tem na tabela periódica. Tudo que nós, grande parte do que nós comemos, né, está na tabela periódica. Mas quando é que a gente pode, ao menos, a gente teve esse contato na escola com isso? Se nós tivéssemos tido experiências que fossem estimuladoras, né? Situações estimuladoras, hoje a gente lembraria, por exemplo, né? Da importância do cálcio que nós estudamos lá na tabela periódica, que é um elemento formador dos nossos ossos, que mantém a nossa estrutura e nos põe de pé. Não é isso? Isso é só um exemplo aqui, gente, tá? Tem outros tantos, né? Outros tantos. Então, assim, criatividade, né? Lá a gente viu lá do professor a importância da criatividade no pensamento, em trazer situações estimuladoras. O Wellington, que é professor de geografia, e como a gente vive no Amazonas, ele pode fazer aulas, criar aulas extremamente ricas, né? E eu espero que ele faça isso, porque pela voz dele é uma pessoa bem jovem, então normalmente os jovens estão sempre muito cheios de sonhos ainda, não é? Verdade. Acertei? Tá certo? Verdade, professor, tá certo. Ok, Wellington. O Radisson, eu não sei com que ele trabalha, mas ele tem um rosto bem expressivo, bem alegre, está sempre muito feliz. Isso é muito bacana. Questões psicológicas, aí a autoestima dele deve ser sempre muito alta. Isso é muito bom. Vamos lá, gente. Então, aqui, olha lá os mapas mentais. Chegamos nos mapas mentais, Wellington. Por que eles são importantes, né? Como é que nós vamos trabalhar isso aí, né? Como é que eu vou utilizar? Olha aqui, eu tenho aqui as imagens que eu vou utilizar, né? Os mapas mentais me permitem estruturar informações, né? Mapas mentais também nos auxiliam a melhorar a nossa memória, né? Eu não tenho tempo para anotar tudo, porque a gente fala muito mais rápido do que aquilo que nós conseguimos escrever. Então, quando eu tomo notas esporadicamente de determinados conteúdos, aquilo vai me chamar a atenção mais tarde, né? Os mapas mentais também me favorecem ao brainstorming, né? Quanto mais ideias eu produzir, melhor, né? Então, vejam que aqui eu tenho diretamente ligado ao brainstorming a estimulação da criatividade. Não, a gente não está falando aqui da melhor ideia, né? A gente está falando aqui de uma quantidade de ideia, de uma profusão de ideias para que nós possamos trabalhar. A partir disso aqui, lá com o mapa mental, eu também posso gerenciar essas ideias. Lembrando que as ideias, elas são divididas em dois, né? Que é lá o pensamento, né? É a produção e o conteúdo dessa ideia, né? Então, eu vou gerenciar isso aí. Os mapas mentais também vão facilitar a própria colaboração. Olha só, facilita tomar nota, facilita o brainstorming, facilita a gestão de ideia.
o próprio planejamento. Olha, então assim, eu fui anotando várias coisas que apareceram, eu fiz um mapa mental. E aí, a partir desse mapa mental, eu vou montar uma aula. Para eu montar essa aula, eu vou fazer um mapa conceitual, porque eu não posso chegar aqui e falar para vocês somente, os mapas mentais melhoram a memória. Mas o que é memória, né? Como é que é produzida a memória? Onde é que está essa memória? Que tipo de memória nós vamos trabalhar? Se eu vou falar de memória, eu tenho ali a memória, mas eu vou gerenciar a minha ideia e agora construir um mapa conceitual sobre esse tema. Também permite gerenciamento de reuniões, né? E, para não deixar de fora, a própria gestão do conhecimento. Tudo bem? Bom, vamos lá. Nós temos aqui pontos importantes para o conhecimento e o aprendizado. Eu tenho a assimilação, a acomodação e a equilibração. Então, vamos lá. Como é que acontece isso? A assimilação, vocês já viram lá atrás, lá naquele mapa, a experiência? A experiência traz o conhecimento para a mente. Ok? Quando existe isso, a gente chama de assimilação, né? É a entrada da experiência para a mente. Tá? Quando esse conhecimento, essa experiência, essa informação é acomodada, é quando esse conhecimento está lá na minha mente e vai ser utilizado para uma nova experiência. Ok? Então, aqui eu tenho, vejam que é um caminho de vai e volta entre a assimilação e a acomodação. E, na medida em que nós vamos utilizando esse conhecimento, né, e aí são aqueles fatores que nós falamos, né, que são os elementos imprescindíveis à retenção do aprendizado, eu tenho a equilibração. Essa equilibração é um estado que vai permitir que haja equilíbrio de adaptação cada vez mais estáveis nesse conhecimento. Nós demos aqui para vocês o exemplo da tabela periódica, né? Mas aí a gente poderia dar outro exemplo aqui também, né? Quem é que gostaria de compartilhar um exemplo? Vamos lá, um brainstorm de 1 minuto para todo mundo. Alguém? Vamos lá, Radisson. Experiência. Experiência para a mente, acomodação e equilibração. Exemplo? Um exemplo? Um exemplo, eu sou supervisor de produção numa empresa multinacional do distrito. Ok? Eu tenho muita experiência no sentido de... Eu trabalho na área de engenharia de produção. Eu tenho muita experiência em gestão de pessoas. Certo. Mas eu tenho um equilíbrio muito emocional com a questão de gestão. Mas, de uma certa forma, o porquê que eu mudei radicalmente o meu pensamento, meu mindset, para mim não ficar acomodado, para mim ser diferenciado dos demais, porque os demais estão parados. Renovei o meu inglês de novo, já terminei, né? E estou fazendo uma outra coisa para não cair no comodismo. Eu percebi que a acomodação é a sua mente fica acomodada quando você tem experiência e se acomoda achando que o que você tem, o nível de conhecimento, já é o suficiente. E o equilíbrio, eu entendo que você tem que ter o equilíbrio para pensar diferente e enxergar lá na frente algo que você possa se diferenciar, né? É mais ou menos isso. Porque essa acomodação, vamos lá, essa acomodação que nós estamos trazendo aqui,
não é essa acomodação de comodismo, tá? Isso é uma acomodação de conhecimento, de pensamento, né? De conceitos. Então, quando você adentrou nessa empresa para trabalhar nessa área, você não tinha uma experiência tamanha quanto você tem hoje, não é isso? Correto. Né? Muito bom. Então, na medida em que as experiências vinham trazendo conceitos e comportamentos e situações diferenciadas, foi permitindo com que o seu cérebro fosse se acomodando. Significa dizer que essas experiências vinham para a sua mente e, a partir da análise que você ia fazendo, da sua mente saía uma nova proposta de experiência para com os seus colaboradores. Na medida em que existe essa situação de vai e volta, de atendimento ao colaborador, de ouvir o colaborador e trazer novas experiências, esse processo vai sendo transformado no que nós chamamos de equilibração. Significa dizer que hoje você é um gestor que tem um estado de equilíbrio onde você tem e consegue se adaptar cada vez melhor às propostas e às entradas que vêm de experiências novas e para que elas sejam acomodadas. Ficou claro? Ficou claro. Oh, que coisa boa. Fico muito feliz. Então, vamos lá, gente. O que é que nós temos aqui, né? No próximo, vamos ver aqui. Como é que nós vamos utilizar aqui a avaliação através de mapas conceituais, né? A ideia aqui, na realidade, é avaliar se o aprendiz, né, em relação ao que ele já sabe, a partir das construções conceituais que ele consegue criar. Então, vamos lá. Eu pedi de vocês para vocês fazerem um resumo expandido do filme lá do cérebro, né? Do corpo, não é isso? Eu poderia ter pedido para vocês, agora poderia pedir para que vocês fizessem um mapa conceitual daqueles tipos de aprendizagem que vocês viram lá. Então, vocês têm a experiência, vocês tiveram a experiência auditiva e visual, porque nós sabemos que os 3 tipos de aprendizagem básicas, elas são auditiva, visual e sinestésica, né? Então, ou eu aprendo ouvindo, ou eu aprendo vendo, ou eu aprendo fazendo, né? Vocês tiveram os 2 primeiros lá. Eu poderia pedir para que vocês fizessem um mapa conceitual daqueles tipos de aprendizagem do Gagné que vocês viram lá naquele vídeo, né? Então, o que é que eu iria avaliar aí? Como é que vocês iriam estruturar, hierarquizar, diferenciar e relacionar, ainda discriminando e integrando os conceitos. Ok? Mas eu não pedi isso de vocês. O que eu pedi foi o resumo expandido. Eu estou esperando aqui, hein? Não me deixem esperar muito, porque às vezes eu fico meio ansiosa. Vamos lá. Bom, como eu falei lá anteriormente, falei para o Wellington, é o seguinte, o professor ou o administrador, né? Olha lá, nunca, e essa palavra é uma palavra muito forte, né? Nunca deve apresentar aos alunos o mapa conceitual de um certo conteúdo, né? E sim, um mapa conceitual para esse conteúdo. Então, quando eu apresentei aqui para vocês agora o mapa conceitual da aprendizagem, eu estava trazendo para vocês o mapa conceitual de um conteúdo, né, da aprendizagem, mas vai permitir a vocês
que vocês tragam e atribuam conceitos e elementos que permitam a vocês ter relações significativas entre o que foi apresentado e a história de vida de cada um. Dúvidas? Alguém quer contribuir? Vamos lá. Alguém? Ei, vocês estão dormindo? Vamos acordar. Tudo bem que hoje é sexta-feira, hein? Lembrando que amanhã a gente tem aula às 9 horas, gente. Tá bom? Tá bom. Tudo bem. Por favor, não se atrasem. A gente vai trabalhar amanhã mapas mentais e vamos falar amanhã de andragogia. Vamos trazer mapas conceituais de andragogia para vocês e ver como é que essa diferença, e vamos trazer também os conteúdos de ensino tradicional, de ensino moderno, de metodologias diferenciadas, não é? Ok? Então, nós vamos encerrar por hoje. Eu espero que não esteja muito tarde. Tem gente que é de outro estado, né? Espero que vocês tenham aprendido. E assim, lembrar o seguinte, né? Olha as experiências aí para que vocês possam, na realidade, fortalecer esse aprendizado que vocês pegaram hoje. Tá bom? Grande abraço a todos, então. Uma boa noite, um bom descanso, um bom sono e até amanhã, se Deus assim permitir. Tá Tchau, bom, tchau, abraço, gente. obrigada, Até amanhã, tchau. professora. Lina, Obrigado pela aula. obrigada. Até amanhã, obrigada, Obrigada. gente. Boa noite a todos. Boa noite, gente.